Lembra que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus tem várias linhas importantes no contexto que nós temos que considerar. A principal delas é que Mateus está pregando a mensagem do Evangelho aprendida com Jesus, relatando a vida de Jesus, especialmente para os seus patrícios judeus, que quando tiveram a oportunidade de ouvir Jesus e de ter contato com Jesus, eles não o reconheceram como filho de Deus. Muito pelo contrário, eles ficaram extremamente aborrecidos com as coisas que Jesus lhes disse. Eles levantaram forte rebelião e resistência contra o próprio Senhor Jesus, que eles não o reconheceram como filho de Deus. E agora Mateus vem usando textos do Antigo Testamento, profecias, para fazer com que os seus patrícios entendessem que aquele Cristo que eles crucificaram era nada mais nada menos do que o próprio Deus encarnado. E então ele está reinterpretando aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, para que os seus leitores ou os seus ouvintes pudessem entender o que estava sendo dito. E no capítulo 19, especialmente, Mateus termina no versículo 30 com a mesma expressão que nós encontramos no versículo 16. No versículo 30, citando as palavras de Jesus, Mateus diz, lá no capítulo 19, versículo 30, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E a referência do Senhor Jesus e o ensino que estava sendo trazido para aquelas pessoas, especialmente aqueles judeus, era que eles tinham uma compreensão equivocada sobre muitas coisas. O assunto em questão no capítulo 9 era a relação deles com o dinheiro, com os recursos desta vida. Mas especialmente o assunto que está sendo tratado não é estritamente a relação com o dinheiro, mas é o entendimento que eles tinham de que eles eram uma nação privilegiada, que eles receberam dons, eles receberam talentos, eles receberam os próprios arcanos de Deus, as leis de Deus, eles receberam a palavra do Senhor por transmissão divina, sobrenatural, receberam por anjos, receberam por profetas, receberam por uma fala direta do Senhor. Eles tiveram esse registro, eles são donos dessa aliança e portanto eles são privilegiados, e sendo privilegiados, de maneira alguma o Filho de Deus viria e criticaria-os. E pior, de maneira nenhuma alguém que viesse a esse mundo criticá-los, duramente julgá-los, ofereceria o que era deles para gentios pecadores que não conseguiam sequer cumprir o decálogo. E então esses judeus ficaram indignados com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus criticou a sua hipocrisia, ficaram indignados por Jesus comer, beber e receber pecadores, e agora o evangelista Mateus está mostrando para eles que eles não compreenderam o que Jesus estava fazendo. E especialmente no capítulo 19 e no capítulo 20, Jesus vai trabalhar este mau entendimento deles para mostrar que o problema não era simplesmente uma confusão de não terem percebido que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. O problema ainda era algo mais grave do que não perceber. O problema é que eles tinham a sua própria vida, a sua cultura, o seu modo de viver, a sua religião num grau tão alto e uma avaliação tão equivocada, que eles achavam que eles realmente estavam vivendo em paz com Deus, que aquilo que eles tinham estabelecido na cultura e na religião deles era tão bom, tão maravilhoso, que se Deus descesse, Ele não desceria para criticá-los, mas sim para bater palmas para eles. E então quando Jesus desce, não dá o que eles esperavam receber, e oferece o que eles esperavam receber para outros, que aos olhos deles eram piores, terrivelmente piores do que eles ficam indignados. E aí Jesus se dirige para eles e diz: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E agora Mateus está explicando o que Jesus disse, está desdobrando isso com as próprias palavras do Senhor Jesus. E então, para aqueles que não tiveram o privilégio de ouvir Jesus, Mateus faz o registro dessa parábola. E essa parábola traz uma história que ilustra o que Jesus está ensinando. Alguns dizem que não deveria haver nem essa divisão entre o capítulo 19 e 20, porque está absolutamente ligado. Aquilo que foi colocado como tese no final do capítulo 19 está de forma ilustrada, de forma prática, nos primeiros 16 versículos do capítulo 20. E a história é a seguinte: a história é que havia um grande proprietário de uma vinha, o dono de uma fazenda que produzia uvas.
E no período, que é o período da colheita, no Oriente, de setembro ao final do verão, final de fevereiro, final de março, nesse período, os trabalhadores tinham que correr com a colheita de suas vinhas. Os donos das vinhas contratavam muita gente, porque desde quando a uva ela nasce azeda, e no final da sua maturação ela está extremamente doce. E então a escolha do dia e da semana de colher as uvas vai estar totalmente ligado com a qualidade de uvas que você vai ter. Então, os mais experientes, mais capazes, esperavam até a última hora, o último momento para fazer essa colheita. Mas quando chegava nesse último momento, o dono da vinha não podia economizar na contratação de trabalhadores, porque era algo urgente, precisava ser feito imediatamente. E então o texto começa exatamente com essa história. Essas parábolas que são citadas pelo Senhor Jesus eram histórias comuns, eram histórias do conhecimento público das pessoas. E essa história especialmente mostrava um homem que tinha um jeito completamente singular, diferenciado de tratar as pessoas, e é este homem que Jesus vai tomar como exemplo daquilo que é verdade, é realidade no seu reino, daquilo que ele está fazendo. E a história é a seguinte: este dono da vinha saiu 6 horas da manhã e combinou com alguns trabalhadores para que eles trabalhassem aquelas 10 horas do dia pelo valor de 1 denário. 1 denário, naquela cultura, e especialmente na economia da Palestina, que é uma economia subjugada por um império, que é o Império Romano, isso daqui naquela época não passava de centavos. Mas, uma vez que você não vê no texto nenhum tipo de regateio, negociação, um valor proposto, outro contraproposto, provavelmente é o que uma pessoa recebia por um dia de trabalho. Feito o acordo com aqueles trabalhadores na manhã, eles foram para a vinha trabalhar, e o dono da vinha continuou por ali, andando na cidade, provavelmente indo olhar a sua colheita, voltando na cidade, e quando deu 9 horas da manhã, uma turma sem fazer nada. E chegando para essa turma que estava desocupada, ele falou: olha, vocês estão sem trabalho? Então venham trabalhar na minha vinha. Eu vou pagar a vocês o que for justo. Ele não combinou com esses segundos 1 denário, mas ele simplesmente os chamou e disse: eu vou pagar a vocês o que é justo. E o que aconteceu? Eles não quiseram reclamar, eles não questionaram, eles simplesmente aceitaram aquilo como um privilégio e foram trabalhar. E assim aquele dono da vinha repetiu, não apenas às 9 da manhã, mas depois na hora sexta, que é ao meio-dia, ele fez a mesma coisa. Depois na hora nona, que é às 3 horas da tarde, ele repetiu o mesmo processo. E andando pela cidade, vejam bem, olha que espantoso, às 5 horas da tarde, ele achou um grupo desocupado e se dirigiu a eles e falou assim: por que vocês estão o dia inteiro parado aí? E eles responderam: ninguém contratou a gente para trabalhar, e a gente está aqui esperando. Ele falou: então venham trabalhar na minha vinha. 5 horas da tarde, e o trabalho ia até às 6. Muito bem, essa turma foi, imagine a animação deles. Ninguém fala em pagamento mais, porque afinal de contas, ser chamado para trabalhar às 5 horas da tarde, para trabalhar até às 6, você nem questiona. Se o sujeito lembrar de te dar alguma coisa, já está bom demais. Quando chega no final do dia, às 18 horas, o dono da vinha chama o seu capataz, chama o seu chefe e diz: comece a fazer o pagamento dos funcionários. E de uma forma muito especial, você vai começar pelos últimos. Imagina que o capataz vai dizer: mas quanto que nós vamos pagar para eles? Vamos pagar 1 denário. Mas e os outros? 1 denário. Para todos vai pagar 1 denário. E assim o capataz fez, chamou o primeiro, os últimos que chegaram, pagou 1 denário. Imagina a felicidade de alguém que foi trabalhar às 5 horas da tarde e ganhou o dinheiro de um dia inteiro. E depois chamou os das 3 horas da tarde, depois aqueles que vieram ao meio-dia, os que vieram às 9, e ninguém reclamou. Mas quando ele chamou os primeiros e pagou 1 denário, os primeiros, o texto diz que estavam esperando receber algo a mais, porque eles ficaram assistindo a cena e vendo: bom, se ele pagou 1 denário para quem chegou às 5 horas, então alguma coisa especial vai acontecer com a gente. E para surpresa deles, eles receberam 1 denário. E o texto disse aqui que eles murmuravam, mas a terminologia aqui, que é a tradução, é que grunhando, eles ficaram grunhindo. Sabe quando você fica murmurando sem falar nada, fica reclamando? É assim que eles ficaram. E aí o dono da vinha se dirige a um deles e fala assim: amigo, por que você está chateado?
Acaso eu estou cometendo alguma injustiça com você? Quando eu te chamei para trabalhar, o que nós combinamos? Nós não combinamos um denário? Pois aqui está o teu pagamento, vai. Porque não é justo que eu faça com o que é meu o que eu quero. Se eu quis pagar um denário para quem trabalhou 1 hora, tanto quanto para vocês que trabalharam o dia inteiro, eu não cometi injustiça, porque quando vocês foram chamados para trabalhar, eu combinei um salário, e o que eu combinei com vocês, eu estou cumprindo. Então vai. E aí, o texto se conclui com esta frase: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que Jesus, então, estava dizendo para aqueles judeus? Aqueles judeus estavam acostumados com um sistema de recompensa. Um sistema onde eles avaliavam o quanto eles deveriam merecer. E o que tornou a mensagem de Jesus para esses ouvintes uma mensagem tão, num primeiro momento, tão insuportável, especialmente para os judeus, é que quando Jesus veio pregar e veio anunciar o Evangelho, Ele não veio oferecer um sistema de recompensas baseado em meritocracia. E então estes judeus que se autoavaliavam de uma maneira muito alta, quando perceberam Jesus oferecendo graça, amor, perdão para gente que aos olhos deles eram extremamente inferiores, pecadores, imundos, eles ficaram indignados. E aí Jesus usa essa história para mostrar para eles o quanto eles estavam equivocados. Por quê? Porque o que Jesus veio oferecer em termos de salvação, em termos de vida para nós, não se baseia em méritos. E por não se basear em méritos, o que está sendo levado em consideração não é há quantos anos você está trabalhando, mas é o quanto o seu Senhor quer te abençoar. O que está sendo considerado não é o que eu mereço, mas o que está sendo considerado é o privilégio que eu recebi de trabalhar nessa vinha. Porque essa vinha é tão fabulosa e tão extraordinária, que o grande salário é poder ser um trabalhador dela. É exatamente o que os grupos fizeram a partir das 9 horas. A partir das 9 horas não houve salário combinado. Eles simplesmente foram, porque era um privilégio poder trabalhar. Até aqueles que estavam lá às 5 horas da tarde, quando eles foram chamados, eles foram imediatamente, porque eles reclamaram de uma coisa: eles não tiveram o privilégio de terem sido contratados. Mas aparece alguém que resolve contratá-los na última hora, nem que seja para trabalhar 1 hora. Esta é a grande recompensa. É ser visto, é ser convidado, é fazer parte. E aqueles judeus não tinham entendido isso, e quando Jesus veio e trouxe a mensagem do Evangelho, eles não perceberam que o grande privilégio era poder ouvir esta mensagem, e era poder aceitá-la, era poder acreditar naquilo, era ter o privilégio de ouvir aquela oferta que muitos não ouviram, quiseram ouvir e não ouviram. E eles não entenderam, eles queriam de Jesus um sistema de recompensas, e Jesus veio para dizer: não é assim que funciona. É graça, não é mérito. É favor, não é recompensa. E então, quando eu citei para vocês que existe uma grande praga instaurada na vida de cada um de nós, que é essa mania nossa de reclamar e de murmurar, eu disse para vocês que havia um problema mais profundo. E o problema mais profundo é que quando eu estou reclamando, quando eu estou murmurando, eu estou vivendo num sistema que o próprio Senhor Jesus, Ele simplesmente abandonou no trato conosco. Num sistema onde nós não temos a menor chance de receber nenhuma recompensa. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, eu estou dizendo que eu não estou recebendo o que eu mereço. Mas o Senhor nos abençoa através do Evangelho, fazendo o seguinte: não dando a cada um de nós o que nós merecemos, porque se fosse para o Senhor dar a paga a cada um de nós pelo que nós merecemos, a parte que nos caberia seria o inferno. E o Senhor nos livra desse sistema de méritos, e Ele oferece o seu favor e a sua graça. E então pessoas que estão vivendo pela fé, salvas em Cristo Jesus, elas não podem reclamar, porque se elas reclamarem, se elas murmurarem, elas estão na realidade comprovando que elas estão vivendo um engano. Elas não estão vivendo a verdadeira religião. E então nós precisamos aprender com isso.
Precisamos transformar isso em alguma aplicação prática para a nossa vida. Precisamos transformar isso em lições, em princípios que nós precisamos adotar. Veja, se você não está mais num sistema que é um sistema meritório de pagamento e recompensa, mas se você está debaixo da graça, você precisa abandonar esse espírito que eles tinham, que era um espírito mercantilista, esse espírito de não reconhecer o direito do dono de fazer o que quer com o que é seu. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso pode nos levar para o campo da inveja. E então esse texto tem para nós algumas lições preciosas, e algumas delas eu já citei. Eu quero apenas transformar isso em algumas frases para que você possa guardar. Veja o que Jesus nos ensina aqui contra a reclamação, contra a murmuração, contra esse mau hábito nosso de querer se relacionar com Deus e com as pessoas na base da meritocracia. Veja o que Jesus nos ensina. Em primeiro lugar, não sirva ao Senhor por recompensas, mas sim por gratidão. Não sirva ao Senhor na busca de recompensa, mas sirva ao Senhor por gratidão. Mas eu quero aplicar isso também para o seu trabalho. Não trabalhe pelo salário, trabalhe pelo privilégio de pertencer, de fazer parte de alguma obra, de fazer parte de algum serviço. Porque todas as vezes em que nós servimos a Deus, ou servimos aos nossos chefes humanos, pela recompensa ou pelo dinheiro, nós vamos inevitavelmente nos frustrarmos e vamos viver na base da murmuração e da reclamação. Por quê? Porque nós nunca vamos achar que as pessoas estão nos recompensando da maneira como nós gostaríamos que recompensassem. Ninguém acha que uma recompensa é justa, sempre acha que poderia ser um pouquinho mais. Uma vez perguntaram para o Rockefeller, que foi durante muito tempo considerado o homem mais rico do mundo, perguntaram para ele, quanto que é necessário para que uma pessoa viva bem? A resposta dele foi categórica e extremamente elucidativa. A resposta foi, sempre um pouquinho mais. Quanto é necessário para que alguém viva bem? Sempre um pouco mais. Porque ninguém nunca está satisfeito com a recompensa que recebe. E se eu for entrar numa relação com Deus na base desse tipo de reconhecimento, desse tipo de sistema, eu vou incrivelmente, por mais estranho que isso pareça, eu vou ficar insatisfeito com o próprio Deus. Vocês acham que isso não acontece? Deixa eu mostrar para vocês. O povo que era escravo, o povo hebreu, escravo no Egito, foi libertado pelo Senhor sem que eles tivessem que colocar a mão em uma espada sequer. Deus os tirou do Egito, os libertou com poder. Eles viram coisas extraordinárias de Deus. Deus colocava uma nuvem para fazer sombras sobre a cabeça deles todos os dias. E à noite, por causa do frio do deserto, Deus colocava uma coluna de fogo. Deus os guardava, Deus os alimentava, porque durante 40 anos eles não plantaram uma semente sequer. E todos os dias Deus mandava comida para eles. As sandálias e as roupas que eles vestiram durante 40 anos, essas roupas não se desgastaram. E sabe o que esse povo mais fez no deserto? Murmurou e reclamou. Então vejam só, isso existe e acontece, e é gerado por um sistema que está impregnado no nosso coração, de querermos sempre nos relacionar com as pessoas e com Deus na base da meritocracia. Deixa eu dizer algo, você já ouviu muitas vezes, muitas mensagens nessa igreja, sobre a salvação pela graça, sobre as doutrinas da graça, sobre a relação que Deus estabeleceu conosco, é uma relação graciosa, mas aprenda e coloque isso em prática, viva isso em nome de Jesus. Nós não podemos nos relacionar com Deus através de merecimentos, nós só podemos nos relacionar com Deus através da graça e do favor dEle. É o amor dEle, um amor incomensurável, lançado sobre a nossa vida, que não tem como eu explicar, mas Ele simplesmente me ama. E Ele me chama para trabalhar na vinha dEle às 5 da tarde, e sem que eu mereça, Ele me dá o privilégio de pertencer à sua vinha. E eu já não merecia pertencer, mas pertencendo Ele ainda me dá o salário. E esse salário eu não preciso combinar, porque Ele sabe exatamente o que eu preciso. Por isso que aqueles trabalhadores que foram a partir das 9 são muito mais nobres do que aqueles que foram às 6.
Porque todos que foram a partir das 9, eles foram confiados inteiramente na generosidade e na graciosidade de quem estava os chamando para vir. E a gente precisa aprender isso. Aprender a confiar em Deus. O grande remédio contra a reclamação é a confiança e a gratidão. Essas duas coisas associadas, essas duas atitudes ungidas, elas vão transformar definitivamente a nossa vida. Pessoas que confiam em Deus e pessoas que são gratas a Deus não têm espaço para murmuração e para reclamação. E não é só reclamar de Deus, não. Elas também não reclamam dos outros. Elas também não reclamam. Então, se reclamação tem feito parte da sua vida, se você já acorda igual aquela hiena do desenho animado lá do passado, ó céus, ó dia, ó mundo cruel, se você acorda assim, pare com isso em nome de Jesus. Levante todos os dias e agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado vida. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado uma vinha. Obrigado por o Senhor me chamar para o seu trabalho. Obrigado, Senhor, porque no final desse dia o Senhor não vai dar o que eu mereço. O Senhor vai dar segundo a medida da sua graça. Obrigado, Senhor, porque quando todas as tarefas nesse mundo acabarem e o Senhor me chamar ao céu, eu não vou para lá porque eu mereço, mas eu vou para lá porque o Senhor me amou e me salvou, pagando o preço da minha redenção através de Cristo Jesus. E é isso que Mateus está ensinando, é isso que Jesus está ensinando para aqueles judeus. Vocês não podem se relacionar comigo na base do merecimento. E se vocês reclamam, é porque vocês não entenderam que é por graça e não por merecimento. O segundo ensino desse texto para nós é: reconheça a soberania de Deus e o seu direito de distribuir sua graça e todos os demais tesouros desse mundo como Ele quer. Uma das perguntas que eu acredito que são mais comuns diante de Deus é: Senhor, por quê? Por quê? Por que eu tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu não estou passando por aquilo? E a gente não cita, mas a gente pensa: por que fulano não tem isso? Por que o Senhor colocou essa doença em mim? Podia ter posto no outro. Mas por que o Senhor deixou essa doença acontecer com meu filho? Podia ser com o filho do fulano. Não é assim? Até sermão a gente faz isso. Ô Senhor, por que o Senhor não trouxe o fulano na igreja hoje para ouvir essa mensagem? Não é assim que a gente faz? A gente está o tempo inteiro julgando os meios de Deus, a maneira como Deus distribui as coisas. E aquilo que os judeus estavam fazendo, não reconhecendo Cristo e criticando o Senhor Jesus por oferecer esta mensagem de salvação para pecadores, o que eles estavam fazendo na realidade era isso: é criticando o Senhor soberano por seus métodos, pela sua generosidade, pela sua graça. E o que nós fazemos também quando nós começamos a reclamar? Nós estamos criticando o Deus soberano por causa daquilo que Ele tem feito com o seu poder e com tudo que é dele. Já imaginou o tamanho da nossa ousadia e presunção quando a gente começa a querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer e o que Ele tem que deixar de fazer? Outro motivo das nossas críticas a Deus é porque eu trabalho, eu já ouvi muita gente dizendo isso, e eu já fiz esse tipo de reclamação também. Senhor, por que eu trabalho e parece que eu não consigo ter um monte de coisa, e tem gente que parece que não faz nada e as coisas caem do céu em cima da cabeça dele? Não é? Você nunca fez essa crítica? Se ele não fez, pode tacar a Bíblia aqui. Nós encontramos salmistas fazendo isso. Asaf, por exemplo, num dia em que ele estava profundamente triste com a prosperidade dos ímpios, ele chegou para o Senhor: Senhor, por que os ímpios prosperam? A gente tenta fazer tudo certo e não vai para frente, e os ímpios fazem tudo errado e parece que o Senhor está soprando a favor. E o próprio Senhor responde: mas o céu deles é aqui, os prazeres deles são esses, desses poucos anos aqui sobre essa terra, porque eles colocaram o coração deles nestas coisas. Mas essas coisas acabam aqui. Mas Tiago tem uma outra resposta que é tão interessante para o nosso coração. Tiago, ele não questiona a soberania de Deus, mas ele diz: olha, se alguém é pobre, glorie-se em ser um pobre digno. E se alguém é rico, orgulhe-se em ser um rico humilde. Glorie-se na sua insignificância, porque nem todo o ouro desse mundo faz frente ao poder e à glória e à autoridade do Senhor.
Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é: não questione Deus, mas viva bem com aquilo que Deus fez de você. Se Deus te fez um cantor, não reclame com Deus porque você não é um pregador. Se Deus te fez um pregador, não reclame com Deus porque você não é um músico. Se você é um excelente administrador, não reclame com Deus porque você não é médico. Se você é médico, não reclame com Deus porque você não é um administrador. Se você é um excelente construtor, não reclame com Deus porque você não é advogado. Mas simplesmente viva com alegria e dignidade aquilo que Deus planejou para a sua vida, porque é assim que você vai ser feliz, é vivendo o plano de Deus, é se alegrando com o que Deus fez de você, é não questionando a soberania de Deus, mas reconhecendo-a em sua vida. Reconheça que o Deus soberano faz com que é dele o que ele quer. E quem somos nós para dizer alguma coisa para Deus, tipo, o que o senhor está fazendo? E através dessa parábola, Jesus está dizendo isso para aqueles judeus: veja, se eu quero ser gracioso com os gentios, que nunca tiveram os oráculos de Deus, que não têm uma tradição de 2000 anos de patriarcas, sacerdotes e profetas, mas simplesmente agora eles estão crendo. Se eu quero ser gracioso com eles, o que me impede? Tudo é meu. Se Deus quer usar de misericórdia com um corrupto desses dos nossos dias, o que impede Deus de salvar um deles? Nada. Porque tudo é dele. Tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 11? São as palavras de exaltação nessa doxologia que Paulo faz, glorificando a Deus, dizendo que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são profundos, insondáveis. Ninguém foi conselheiro de Deus e ninguém consegue penetrar a mente de Deus. Mas uma coisa é fato e é revelado e é claro: Deus é soberano e ele faz com o que ele tem o que ele quer, porque não é por merecimento, é por graça, e é pela soberania de Deus. Então a gente tem que parar de reclamar. Você está aqui hoje, não pense que você está aos pés da cruz de Cristo Jesus, servindo ao Senhor com este privilégio de conhecer a verdade porque você mereceu isso. Nenhum de nós está aqui por merecimento, todos nós estamos pela graça do Senhor e pela vontade do Senhor. Foi Deus que antes que você nascesse, Ele escolheu você para ser dele, separou você, chamou você, justificou você através do sacrifício de Cristo lá na cruz. E um dia, quando você fechar os olhos sobre essa terra, você será glorificado e os teus olhos se abrirão na eternidade, e você vai contemplar a beleza de Cristo e vai desfrutar de uma suprema alegria por toda a eternidade. E tudo isso por causa da vontade de Deus, por causa da soberania de Deus, por causa da graça de Deus. Então não reclame, porque reclamar é agir contra Deus. Por último, as nossas reclamações, elas trazem em si um traço terrível de um pecado chamado inveja. Veja que aqueles trabalhadores, eles estavam no fundo, eles estavam, era com uma grande inveja. Eles reclamaram com o Senhor: nós aguentamos o sol do dia inteiro, e veja essa turma que chegou aí às 5 horas, não tinha nem sol às 5 horas mais, trabalharam 1 horinha, não deu nem tempo de suar a camisa, e estão indo embora com 1 denário no bolso. O que eles estão sentindo? Não é apenas uma revolta contra o dono da vinha, mas eles também estão com inveja. Mas se você voltar um pouco, quando o dono da vinha chamou essa turma das 5, veja a expressão de espanto: o que vocês ficaram fazendo o dia inteiro aí parados, sem serviço? E o que eles responderam? Eles foram preteridos. Ninguém deu contrato para eles, ninguém deu serviço para eles. Não está em questão aqui se eles eram bons ou maus trabalhadores, porque esse assunto não é referido em relação a nenhum, nem a turma das 6, nem a turma das 9, nem a turma do meio-dia, nem a turma das 3. Todos esses grupos foram chamados pelo dono da vinha, eles não foram pedir emprego. Então não é que essa turma das 5 horas aqui é um bando de desocupados que não queria trabalhar, muito pelo contrário. Eles provavelmente são um grupo que foram esquecidos, que foram preteridos ao longo do dia, mas no final do dia alguém se lembrou deles e os trouxe. E agora
aquela turma das 6 que teve o privilégio de servir e ter o dia inteiro ocupado na vinha daquele senhor, e esse é o grande privilégio, eles estavam trocando esse privilégio pela vida daqueles. Só que eles só estavam enxergando a última hora da vida dele, do dia deles. Eles estavam deixando de enxergar as outras 9 horas do dia deles, que provavelmente eles ficaram em ansiedade, em tristeza e angústia por não pertencerem a uma vinha, por não terem trabalho e por saberem que as horas estavam terminando e ninguém os chamaria e eles voltariam para casa com o bolso vazio. Ou alguém imagina que você vai ser contratado às 5 horas da tarde para trabalhar até às 6? Vejam bem, qual condição é melhor? Daquele que trabalhou o dia inteiro seguro, debaixo do sol, é verdade, mas seguro de que ia voltar para casa com salário? Ou daquele que passou o dia inteiro roendo as unhas de ansiedade, sem saber se teria como comprar o alimento para a sua família? Em que lugar você gostaria de estar? É interessante que a inveja faz isso com a gente, faz com que a gente enxergue só o lado que nos convém. Pessoas invejosas são assim, a pessoa olha a vida do outro, ele não quer fazer o mesmo que o outro está fazendo, ele quer tomar o lugar do outro. Ele quer assumir aquilo que é do outro, ele quer a casa do outro, ele quer a vida do outro, ele quer a família do outro, ele quer simplesmente tomar aquele posto, anular aquela pessoa e ocupar a posição dela. Isso é inveja. E essas pessoas que têm inveja no coração, normalmente elas estão absolutamente iludidas, porque elas não enxergam a realidade. Elas veem algo que lhes é atrativa, mas se elas conhecessem a vida do outro, elas saberiam, como nós todos sabemos, que todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, e que a aparência diz muito pouco ao nosso respeito, porque é só passando um dia com cada um de nós que a gente vai saber o que está acontecendo. Mas quando nós entregamos o nosso coração às reclamações, às murmurações, não vivemos numa consciência de que as relações precisam ser por graça, nós devemos louvar a Deus pelos privilégios de passarmos pelo que nós passamos. Quando nós não reconhecemos o governo soberano de Deus, nós achamos que Deus errou de tal maneira que Ele me colocou no corpo errado, e na família errada, e no trabalho errado. Então eu olho para uma outra pessoa e acho, mas eu tinha que estar lá. Você está criticando Deus e está cometendo o pecado da inveja. Deus errou comigo. Isso é tão terrível que isso tem outros traços na nossa sociedade, porque hoje é muito comum você ouvir e ver pessoas questionando tudo que Deus fez. Até um indivíduo que nasce homem chega com a maior ousadia e diz assim: eu estou no corpo errado, eu não me sinto homem. Isso tudo é uma manifestação terrível de desobediência e de rebeldia contra Deus. Não reclame, é a mensagem desta noite. Não reclame, porque você tem de Deus aquilo que graciosamente Deus achou que você precisava receber. Não reclame, porque Deus tem governado soberanamente a sua vida. A sua vida não está fora de controle, muito pelo contrário, ela está exatamente no lugar onde ela deveria estar. As circunstâncias não estão erradas. Talvez seja a nossa consciência sobre as circunstâncias que estejam equivocadas, mas as circunstâncias são certas. O que eu preciso de Deus é aprender qual a atitude certa no meio destas circunstâncias. Não se deixe envenenar pela inveja. A inveja é um veneno, é um vírus, é uma bactéria que vai inflamar cada músculo do seu corpo, vai destruir a sua saúde mental, emocional, mas principalmente a sua saúde espiritual. Vamos ver o que aconteceu com aqueles judeus. Aqueles judeus não entenderam, não aceitaram, não receberam, mas crucificaram o Filho de Deus. Deus converteu o mal em bem para a nossa redenção. Mas o apóstolo Paulo, falando sobre os seus patrícios lá na carta aos Romanos, ele diz: eu queria eu mesmo me tornar maldito. Ou seja, eu preferia que Deus me mandasse para o inferno, mas salvasse o meu povo, porque o meu povo não viu. Tendo ouvidos, eles não ouviram. Tendo olhos, eles não viram. E ele ora e pede a Deus que Deus tenha misericórdia e salve os seus. Mas ele não deixa de considerar que Deus salva, e Deus age com graça e com misericórdia com quem Ele quer.
E ninguém pode dizer para Deus: Senhor, o Senhor é injusto, como aqueles trabalhadores tentaram dizer para o dono da vinha, porque não há injustiça da parte de Deus, porque Ele é dono de tudo. Então, quando você pensar novamente em reclamar do seu dia, da sua saúde, do seu trabalho, das pessoas que te cercam, aquelas inclusive que te oprimem, te causam males terríveis no coração e na alma, não faça, não faça, mas lembre que você deve se relacionar com graça, debaixo da graça de Deus e oferecendo graça aos outros. Você deve reconhecer que se está acontecendo com você é porque Deus tem um propósito com isso. E se não servir para nenhuma outra coisa, mas servir simplesmente para que você seja humilhado na presença de Deus e não se torne um arrogante, presunçoso ou invejoso, como nós vimos, já está bom demais. O lugar seguro da nossa vida, nós vimos isso pela manhã e cantamos aqui, o lugar seguro da nossa vida é em Deus. E vejam como é lindo isso. O lugar seguro para aqueles trabalhadores era na vinha do Senhor. Por quanto? Não importa por quanto. O que importa é fazer parte deste trabalho, desta seara na vinha do Senhor. Esse já é o grande privilégio. Quem reclamou do 1 denário não entendeu nada. Não entendeu que eles tiveram um dia maravilhoso, porque eles tiveram um dia na vinha do Senhor. O importante na sua vida, meu querido irmão e irmã, não é o quanto você recebe no final do mês. Não é o quanto as pessoas te elogiam. Não é o quanto você tem uma vida tranquila. Não é o quanto você já conquistou na vida. Os títulos que você tem. O importante na vida não é nada disso. O importante na vida é pertencer à vinha do Senhor. Este é o maior tesouro que nós podemos ter. Sermos chamados para fazermos parte da família de Deus. Este é o maior privilégio que você pode ter. Se Deus quiser nos dar alguma recompensa depois disso, Ele pode fazer e faz, porque Ele é gracioso. E a Bíblia promete que na eternidade Ele ainda vai nos presentear com galardões. Mas mesmo que Ele não desse nenhum deles, só o fato de pertencer a essa família já seria bom demais. Quando eu era criança, tinha um pastor bem velhinho na minha cidade, na igreja que eu pertencia, e ele, várias vezes ele falava na pregação assim, ele falava: eu não sei se eu vou ter galardão no céu, eu não me preocupo com isso, se Deus me colocar numa cabaninha no céu, eu não me importo, eu não quero morar num palácio no céu, eu só quero estar lá, porque só estar lá já vai ser graça demais para mim. Esse é o sentimento que deve ocupar no nosso coração. Eu não quero luxo, eu não quero ouro nem prata, eu só quero pertencer à vinha do meu Senhor, e isso é suficiente. Então não reclame, porque você já pertence. E se você ainda não pertence, eu tenho que te dizer um recado simples e objetivo de Jesus: creia nele de todo o seu coração, e você vai fazer parte desta vinha. Porque assim como o Senhor chamou a chamar gente, saiu a chamar gente às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5, Ele continua até hoje chamando pessoas como você para fazerem parte da sua vinha. Não é por mérito, é por graça, é por amor, é por favor. E Ele está aqui nesta noite e Ele te chama. Aceite o convite de Jesus. É para a sua salvação. É para a sua salvação. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor.